Olá, eu sou a Lucil e eu estou de volta depois de praticamente um ano sem aparecer aqui, com o cabelo mais curtinho, talvez uns 60 centímetros, que eu tive um certo medo também de cortar, por medo de parecer um pincel, mas até que não ficou tão ruim. Enfim, no vídeo de hoje eu vim falar a respeito de livros que eu comecei não dando nada, e acabei me surpreendendo muito positivamente, que às vezes acontece. Tem vezes que você começa um livro com muita expectativa e não era tudo isso. Mas também pode acontecer o contrário. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, vamos começar pelo primeiro livro que eu escolhi em uma ordem aleatória, não tem do mais preferido para o menos, é só para eu ir me localizando, assim. Então, a primeira obra, eu acho que não podia ser outra, que eu nunca pensei que eu pudesse chorar tanto assim, num livro cuja capa é um cara sem camisa. Então, basicamente, a obra acompanha Grace, que após um término, acaba voltando para a cidade natal dela. E lá acaba meio que encontrando aquele apoio que ela precisava e tudo mais na pessoa, no cara que era o renegado da cidade, que é o Jackson. Então, meu Deus do céu, me dá vontade de chorar só de lembrar. Mas basicamente, o resumo é: eu nunca pensei que um livro cuja capa é um homem sem camisa ia me fazer chorar tanto assim. Meu Deus do céu, eu saí destroçada desse livro. E se bem que eu sou uma manteiga derretida, então meu Deus do céu. Mas eu demorei muito tempo para criar coragem para ler ele, justamente pela capa. Então, eu já tinha lido outros livros da autora, que eu adorava, com capas não tão duvidosas assim, mas faz parte. Então, acho que não tem muito o que falar para não dar spoilers, que ele acaba refletindo bastante também a respeito do amadurecimento e um apoio também, se ter um apoio em alguém, especialmente em uma cidade pequena, que ela foi para uma cidade minúscula. E tiveram alguns acontecimentos que, meu Deus do céu, mas sem querer me estender muito para não acabar abrindo demais a boca. A próxima obra é de um autor que é 8 ou 80 para mim. As obras do Riley Sager, para mim, ou eu odeio ou eu amo. Nunca vai ter um meio termo. Esse livro em questão, Massacre da Família Hope, eu tive um certo receio, justamente por ser um livro bem famosinho e tudo mais. Porque eu já tinha me desapontado com outras obras famosinhas. E eu fiquei com medo dele acabar fazendo a mesma coisa comigo. Mas felizmente não foi o caso. Que é um livro que me fez de trouxa. Meu Deus do céu. Eu comecei a duvidar até de mim. Basicamente, na obra, em 1929, acontece o Massacre da Família Hope, que é o título do livro. E desse massacre, apenas sobrevive a Lenora, a filha mais velha, e ela acaba virando a principal suspeita. Mas eles acabaram não encontrando nenhuma prova concreta que comprove a culpa dela por isso. Então, ela passou a viver na mansão da família, reclusa do mundo, sozinha e isolada. Isso foi por décadas, até que, muitas décadas depois, a Lenora, com os 70 anos, acaba precisando dos cuidados de uma cuidadora, sendo bem redundante, que é a Kitty, que acaba indo na casa, mesmo já conhecendo a história da família pelo que contam para ela, pelo que
acabam contando nas fofocas da cidade mesmo. Então, como a Lenora estava em uma cadeira de rodas, não conseguia mais falar e tudo mais, fatidicamente ela enviou um bilhete para Kitty quando ela foi trabalhar lá e falou que queria contar tudo para ela, tudo o que aconteceu. E assim foi se seguindo, para não dar spoilers. Acho que a minha sobre o livro para aqui. Mas é um livro que é maravilhoso. Eu me surpreendi bastante. Mas também eu não coloquei muita expectativa nele. O final, meu Deus do céu. Quanto mais eu lia, mais confuso eu ficava. Mas é uma obra maravilhosa. Eu não tenho o que falar, tanto que eu dei 5 estrelas para ele. Acabou. Não, 5 estrelas. A Vegetariana também foi outra obra que eu comecei sem nenhuma expectativa. Talvez pelo mesmo motivo do massacre da família Hope. Mas, até então, todos os livros da autora, Han Kang, eu acabei me surpreendendo bastante, tanto que a maioria, se não todos, eu dei 5 estrelas. Eu acho que foram todos, não lembro. Pode ser que algum tenha escapado 4 estrelas. Mas eu acabei devorando as obras dela porque eu fiquei meio obcecada. Então, basicamente, a vegetariana acaba acompanhando uma mulher que acaba decidindo não comer mais carne, mas acaba funcionando mais como uma metáfora contra o patriarcado, fazendo críticas, especialmente a como as pessoas veem a mulher como uma louca, uma maluca mesmo, por não seguir certos comportamentos considerados padrão para a sociedade, que é patriarcal. Então, não é apenas sobre isso. Vai desenvolver muito mais, de uma maneira muito crua e visceral. Especialmente também enquanto tem a deterioração da protagonista, de um modo que, meu Deus do céu, você sente assim, especialmente se você for mulher. Você sente assim a deterioração dela ao longo do livro. Também tem a parte do erotismo de uma forma bem crua e bem assim jogada, mas é uma obra surpreendente assim. E precisa ter um certo estômago, mas faz parte. Acho que faz parte. Mas é um livro que, meu Deus do céu, eu daria tudo para ler ele pela primeira vez de novo. De apagar ele da mente e ler ele de novo como se nunca tivesse lido. Meu Deus, que obra sensacional. A próxima obra, na verdade, é uma coleção com 4 livros até o momento. E se não me engano, vai ter um quinto livro, que é Antes que o Café Esfrie. Que eu tive um certo receio de começar a ler, principalmente pela quantidade de livros com o mesmo título, por serem sequências. Então eu me perguntava se tinha realmente necessidade de ter tantas obras assim nesse mesmo universo. Mas acabou me surpreendendo muito positivamente, me proporcionando algumas reflexões e sendo um livro que me marcou, porque eu acabo sendo livros, na verdade, que me marcaram. Porque foram obras que eu acabei engolindo, assim, que eu fiquei obcecada, eu não consegui mais parar de ler. Então, basicamente, se vai ter um estabelecimento que fica no subsolo, se não me engano, que acaba proporcionando uma experiência única, que é a de fazer viajar no tempo, não voltar no, viajar no tempo. Mas a pessoa precisa fazer isso e voltar antes que o café esfrie. Bem assim, óbvio. E teve momentos que eu tive que segurar o choro, talvez por ter me identificado um pouquinho, talvez. Mas são obras surpreendentes, é uma obra mais levinha, assim.
e proporciona diversas reflexões, especialmente a respeito do dia a dia e de como a vida é algo muito cíclico, passageiro, e que o tempo, muitas vezes, o tempo não vai voltar. E você precisa fazer o agora, não deixar para depois, porque a única coisa que a gente tem de certo na vida é a morte. A gente só não sabe quando, porque é algo muito imprevisto. Mas uma obra surpreendente. Todas as obras, todos esses 4 livros, com certeza o quinto eu estarei lendo, se tiver, mesmo se eu não estiver enganada, na verdade. Então, acho que vamos para o último livro desse meu compilado. E para finalizar a lista, tem um livro que eu peguei por indicação de uma pessoa, mas que eu comecei a ler sem muita expectativa. Justamente por eu ter achado que ia ser algo bem clichê. Clichê até demais. Então, felizmente me surpreendeu muito positivamente. Então, é um livro Aos Perdidos com Amor. Basicamente acompanha a Juliet, que escreve cartas para a mãe dela. E mesmo após a morte da mãe dela, ela acaba escrevendo as cartas. E acaba deixando no cemitério. Até que um dia, um outro jovem, que é problemático, que tem um nome que eu não lembro agora, que é um nome bem estranho para mim, que é um jovem bem problemático com um histórico nada favorável a ele, acaba encontrando essa carta no cemitério. E o resto é história. Então, mesmo eles estudavam na mesma escola, mas eles não se conheciam. Mas de um jeito acabou unindo eles. Foi um livro que eu fiquei viciada, que eu não consegui largar, que eu queria mais e mais. A única crítica que eu tenho a esse livro é que o final me pareceu um pouquinho apressado demais, mas nada que atrapalhe a experiência. Então, o vídeo foi esse. Até a próxima. Tchau!